Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Irmãos, esse lugar é porque esse fundo que nós temos verde aí, ele não é dos melhores, mas esse lugar existe, sabia? Esse lugar existe. Aquilo ali é a estrela, a lua e o sol. E aquilo ali você se assenta um pouco para cá daquela árvore grande, todo tereré, com um amigo de infância. Aquele lugar ali é o São José. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês: se vocês morrerem sem conhecer o São José, vocês vão morrer entristecidos, vai ficar faltando uma coisa no seu currículo, na sua história. Porque esse lugar, ele é mágico, ele é maravilhoso. Ele tem uma vida ali perto que tem quase umas 600 pessoas que moram lá assim na alta temporada, né? A alta temporada, a época da colheita da cana, até passa um pouquinho de 600 pessoas. E nesse lugar aí é o quintal da casa do Jair e da Edna. São meus amigos. O Jair, nós morávamos, os nossos pais moravam num outro sítio, e o sítio do seu Ismael, pai do Jair, era na frente do sítio do meu pai. Então, o Jair é bem mais velho que eu, ele nasceu uns 40 dias, talvez, antes de mim. Então, nós somos criados juntos, e nós fomos para a escola juntos, e nós saímos para as primeiras paquerinhas juntos, quando nós estávamos lá na altura dos nossos 7 anos de idade. Nós começamos a namorar a Zélia e a Zânia. Lindas, 2 irmãs, lindas. Nunca mais vi. Elas nunca ficaram sabendo também que a gente namorava com elas, né? Ninguém nunca disse isso para elas, porque elas eram chiques, nós éramos pedras, a gente era da 5ª categoria lá do São José. E aí a Zélia e a Zânia nunca ficaram sabendo de nós. E a gente foi para a escola juntos, e depois eu fui levado para a escola dominical com eles, eu lembro de uma vez que a gente saiu para uma outra historinha, uma paquerinha lá assim, na beira do campo de futebol, aí uns 300 metros antes, lá bem pertinho, né? E nós ficamos os dois lá muito crianças e muito vergonhosos, nenhum sabia o que fazer, nem o outro sabia o que fazer. E o São José está lá, e ele desceu mais ou menos, como a gente diz, como rabo de burro, né, para baixo, assim, porque ele já foi maior, e aí ele foi decrescendo. E se alguém quiser ver alguma coisa parecida com São José, assim, longe, mas dá para ter uma ideia, é o Iata. O Iata parece um pouquinho com São José, por isso que eu vou no Iata, todos os anos eu vou no Iata. Parece um pouquinho, precisa se esforçar um pouquinho mais, mas já parece um pouquinho com São José. E eu já tive a oportunidade de ir para vários lugares, né, para fazer viagem para vários lugares, mas às vezes me dá uma saudade do São José que você não tem noção. Não é estranho eu chorar, né? Não é estranho eu chorar. Então é comum às vezes que eu chore de saudade do São José. E quando a coisa aperta, quando começa a ter aperreio demais, preocupação demais, problema demais, dificuldade demais, eu falo para ela, vamos embora para São José, né? A Dela não é do São José, mas ela aprendeu a gostar de lá, as nossas filhas gostam muito de lá, elas quando crianças iam muito para lá, então assim, o São José é aquele lugar que eu tenho vontade de ir. E
E às vezes eu fico pensando, meu Deus, eu vou fazer o que no São José? Porque como é que eu vou sobreviver lá no São José? Porque eu não tenho mais coragem de trabalhar na roça. Não tenho mais condições para trabalhar na roça. Não sei mais o que eu faria lá. Às vezes eu fico pensando, a igreja só é a família do Jair e do Rob. Deve ter umas 10 pessoas lá, assim, um culto cheio, né? Mas deve ter umas 10, 12 pessoas, né? E aí, não, mas de repente eu poderia, quem sabe, montar um consultório lá em Dourados. Que aí eu sairia do São José, passaria pelo Protelito, pela Vicentina, por Fátima do Sul e chegaria em Dourados. Dá uns 40 quilômetros aí, 40 quilômetros. Mas eu não conheço ninguém em Dourados, eu já estou ficando velho para ir para lá. Então o que eu vou fazer no São José? E aí eu vou descobrindo que o São José não é bem uma realidade, o São José é uma fantasia. O São José é uma fantasia. Ou se nós formos pegar uma palavra antiga, o São José é uma espécie de melancolia, que é aquela realidade do passado da qual tenho saudade. É mais ou menos como a história do útero, daquele momento que a gente é agoniado com uma crise renal, por exemplo, né? Que a gente é agoniado, a gente se deita no canto e se enrola assim naquela posição fetal, porque a gente tem saudade daquele aconchego do útero. Isso é o São José. O São José para mim é minha fantasia, o São José é minha saudade, o São José é minha melancolia, o São José é meu útero, é o lugar de onde vim, e que eu vou caminhar para frente sempre com saudade dele, com vontade de um dia voltar para lá. Eu tenho a esperança de que um dia eu vá voltar para lá. Quem sabe Deus me dá uma oportunidade de morar no São José, se ele ainda existir, né? Se o Jair estiver lá ainda, o Jair pensa que é jovem, ele tem uma sensação de que é jovem. Quem sabe eu vou voltar para lá, eu vou tomar tereré, sentado lá debaixo da árvore, vendo esse pôr do sol de tardezinha, e lá tem um ventilador ligado o tempo todo, assim, tem um vento que roda debaixo dele. Gente, é show de bola, vocês vão ver, é show de bola. E eu queria convidar você para abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 5. Nós estamos esse ano conversando sobre esse tema, o tema de oração. Nosso tema é orar sem cessar. E a gente tem tentado trabalhar na nossa igreja, ao longo dos anos, uma perspectiva da gente tentar desenvolver uma fé saudável. E eu sempre tive problema com esse termo, muito obrigado, meu irmão. Eu sempre tive problema com esse termo, porque nunca achei que esse termo fica bom. Porque se a gente falar fé, teoricamente toda fé em Cristo tem que ser saudável. Mas é porque às vezes a gente fica vendo uma espiritualidade tão doentia. A gente vai vendo umas práticas religiosas tão esquisitas, que dá a impressão de que nem sempre espiritualidade está ligada com saúde, está ligada com coisa boa. Tem tanta gente adoecida por causa da sua fé, tem tanta gente adoecida por causa da sua religião, que eu morro de medo de ser um doente que lidera outros doentes. Então eu sempre fico na perspectiva de tentar construir no nosso inconsciente comunitário aqui, essa ideia de que a fé proposta por Jesus é uma fé restauradora, é uma fé que nos traz de volta a saúde, é uma fé que nos traz de volta ao bom senso. E aí, quando eu olho essas expressões e essas coisas em Jesus, isso me anima o coração. Porque eu fico pensando assim, mas é possível a gente construir isso? E aí o nosso tema esse ano é oração, porque a gente está nessa busca de que nós precisamos ter mais comunhão com Deus. Eu preciso ter mais comunhão com Deus. Eu preciso ter mais conversa com Deus. Eu preciso ter mais intimidade com Deus. Eu sinto que eu preciso ter mais tempo na presença de Deus. Que não seja um só dia da semana, como a gente cantou aqui. Às vezes eu fico com essa vontade de não viver uma fé que seja uma fé do domingo à noite, ou do domingo de manhã e à noite. Eu fico tentando
trabalhar o meu coração para que a minha fé, ela não vá de domingo de manhã até domingo à noite, sendo que de segunda a sábado eu vivo outra coisa que não minha fé. E aí eu vou lembrando que eu preciso de oração. Na época de Jesus, ele viveu num ambiente religioso que eu sei que eu vou gastar um tempinho aqui com isso, mas eu quero só trazer a gente para esse contexto, irmãos. O tempo que Jesus viveu, ele viveu num ambiente religioso que era da religião dele, não é da religião do outro. Todo mundo que gasta muito tempo fazendo críticas sobre a religião do outro, ainda não entendeu. Jesus estava envolvido na religião dele, no grupo dele. E o grupo dele manteve uma fé milenar, forte, com muita gente, com um tempo abarrotado de gente no sábado, na sexta no sábado, né? O templo tinha muita gente, com 3 grandes festas, com gente que vinha do país inteiro, aquilo era uma muvuca de gente, com sacerdotes, com estruturas, com sacrifícios, com épocas em que o sacrifício tem história com sacerdotes, que diz que os sacerdotes às vezes ficavam com sangue pelo tornozelo, de tanto animal que era morto em sacrifício. Era uma coisa esplendorosa, mas era uma fé doente, estranha. Era uma fé do templo, era uma fé dos ritos, era uma fé que as pessoas viam, que a gente olhava e era capaz de falar assim: caramba, esse cara é muito, vou usar a nossa expressão, tá? Esse cara é muito crente. E eles tinham 3 grandes coisas de alguém justo. Se você quisesse olhar para um cara crente, eu estou contextualizando aqui, tá, irmãos? Se você quisesse olhar para um cara crente, você ia ver que esse cara, primeiro, ele fazia jejum. Então você encontrava com ele e perguntava para ele: tudo bem, Germano? E o Germano diria: tudo bem. E aí você falaria com ele: eu estou achando que você é diferente. Não, está tudo bem. Você está meio branco, está com malária? Não, é que eu estou numa consagração aí, eu estou no meu período de jejum. Tu está de jejum, está branco desse jeito? Por que esse cara faz 45 dias que eu estou sem comer? Escolheu a pessoa certa, é verdade. É mesmo, perfeito. É por isso que eu escolhi, né? Porque tem uma coisa a ver. Aquela coisa de você olhar, você sai de lá com aquela impressão assim: caramba, esse cara é crente, porque ele consegue ficar em jejum. Então todo mundo olhava e dizia assim: ali há um justo. Segunda coisa, olhava para ele e passava lá, dava uma olhada assim: como é que é o seu? Ah, rapaz, aquele é o Moreira. O Moreira é um sujeito de mão aberta. O Moreira é um cara que não faz questão de guardar dinheiro, ele dá esmola a rodo. É só passar um cara perto dele pedindo esmola, você vê de longe. O Moreira já sai de casa com dinheiro trocado no bolso, ele sai dando esmola. Porque o Moreira é um cara justo. Então nós temos 2 bons crentes na igreja: o Germano, porque faz jejum; o Moreira, porque dá esmola. Aí a gente passa por um outro canto lá na coisa, dá uma olhada assim: é gentil. Gentil está de joelho, numa esquina, de mão erguida. Aí você diz: está tudo bem? Não me atrapalha, eu estou num momento de oração. Né? Os 3 grandes sinais de alguém crente: alguém que orava em pé nos templos. Vamos orar, irmãos. Aí o irmão já fica em pé, dá uma arrumada na camisa, dá uma encostada de voz e vai fazer uma oração. Ou ficava de joelho pelas esquinas das ruas, ou ficava distribuindo dinheiro, esmolas, ou ficava fazendo jejum. Então, eu olhava para as pessoas e conseguia perceber quem era e quem não era. Portanto, na hora que eu fosse fazer jejum, eu tinha que dizer para as pessoas que estavam em jejum, porque as pessoas precisavam olhar para mim e ver o meu jejum. Na hora que eu fosse distribuir a minha esmola, eu tinha que passar, antes de entregar a esmola, dar uma olhada. Sabe que tem alguém vendo? Porque eu preciso que alguém veja.
Porque se alguém não vir que eu estou entregando a minha esmola, não vai ter sentido. Porque eu quero ser visto como justo, eu quero ser visto como santo, eu quero ser visto como crente. Ou então, na hora que eu fosse orar, eu tinha que orar de tal maneira que eu pudesse ser visto num lugar público. De preferência que eu fizesse uma oração bonita, tipo assim: ó Deus, olha para mim, como é que eu sou? E aí, nesse capítulo 6, em que Jesus está tratando desse assunto, ele fala sobre a esmola, fala sobre o jejum e tal, mas nesse versículo 5 até o 8 ele diz assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta orarás a teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque pressupõem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades antes que lhe peçais. Eu estou propondo para a gente fazer essa reflexão em cima desse tema, irmãos, assim, a oração que Deus vê. Porque quando a gente olha aqui, ele diz assim: e o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Jesus não está tratando de uma oração em que o Pai ouve. Porque ouvir, Deus sempre vai ouvir, Ele não é surdo. E aí eu queria que a gente fizesse aproveitasse uma definição aqui da diferença entre atitude e ato. Atitude, até a hora que a gente fala assim: eu gostei de ver a atitude da pessoa, porque alguém estava precisando e ele foi lá e ajudou. Aquilo não é atitude, aquilo é ato. Atitude é o que acontece dentro da gente. Ato é o que acontece fora da gente. Quando eu tenho uma atitude que me faz fazer algo e eu sou coerente naquilo que eu desejei, pensei e fiz, aí a ação se completa. Mas é possível que eu faça uma ação e essa ação não seja coerente com a minha atitude, porque eu posso estar fazendo algo que não queria fazer. E quando eu fiz o algo, todo mundo pode ter visto o que eu fiz, mas ninguém sabe o que eu desejei. Por isso é que Jesus fala assim: quando você deseja a mulher do outro, você já pecou. Porque para Deus não está preocupado com a ação, Deus está preocupado com a atitude. O que Deus olha, irmãos, não é a nossa ação. O que Deus olha não é o que nós fazemos, o que Deus olha é o que acontece dentro do nosso coração. Por isso Jesus, quando vai olhar a nossa oração, ele não fica preocupado se a gente fala assim: ó Deus, eu estou na tua presença pedindo misericórdia. Ou se eu digo assim: ó Deus Todo-Poderoso, eu estou na tua presença pedindo misericórdia. Deus não olha, Deus não faz esse tipo de relação, porque Ele não olha para a nossa forma, Ele olha para o que está acontecendo dentro do nosso coração. Porque Deus não olha o fato de nós estarmos aqui nesse templo, porque o fato de nós estarmos aqui nesse templo não determina nada, porque o nosso coração pode estar lá na Conchinchina, ou lá no Congresso Nacional. Não é essa a questão. A questão é o que está acontecendo no nosso coração. Então, qual é a oração que Deus vê? Primeiro, a oração que é livre de hipocrisia. Uma oração que abre mão de todo tipo de hipocrisia. Jesus fala para ele: gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Quando vocês forem orar, presta atenção, não faça como os hipócritas. A palavra hipócrita, a tradução mais conhecida para nós é ator. Ator, naquela época, influenciado pelos
os teatros romanos, a pessoa colocava uma máscara aqui na frente, a gente às vezes vê por aí, né, até como sinal por aí, a pessoa pegava uma máscara e coloca aqui na frente. Eu quero fazer a noção de feliz, então eu arrumo uma máscara de feliz e coloco aqui na frente. E aí eu começo a falar com aquela máscara, e você entende que eu estou feliz. Mas agora eu tenho que fazer triste, eu vou lá e troco de máscara, e boto a máscara aqui na frente. E agora você vê que eu estou triste. Então a gente muda de máscara. Esse é o hipócritas, é aquele que consegue representar bem. Jesus disse assim: quando vocês forem orar, não façam como aqueles que fazem representar bem. Eu não dou atenção para esse tipo de oração, gente. Não presta atenção no que você está representando. Não presta atenção nessas práticas que fazem as pessoas cumprirem os ritos muito direitinho. Ô irmãos, eu vou pedir para você fazer uma oração de confissão. E aí aquele irmão simples, que não sabe direito nem o que é confissão, ele diz assim: ó Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela alegria que a gente tem de estar aqui. Eu estou muito feliz porque hoje a minha tia veio aqui na igreja. E aí a gente pediu uma oração de confissão, e o cara faz uma oração de gratidão. Ele não aprendeu a liturgia, mas ele aprendeu a gratidão. E quando ele estava orando, se ele estivesse orando para representar, ele estaria representando muito bem, mas não estaria sendo ouvido por Deus. A oração que Deus vê não é a oração que ela cumpre as regras litúrgicas, não é aquela oração que é feita para ser vista, não é aquela oração que é feita para poder a gente gastar um tempo diante de Deus, não é aquela oração que a gente faz porque nós sentamos à beira da mesa. Olha, vamos sentar, vamos comer? Então vamos comer. Ó Deus, muito obrigado por esse instante, por esse alimento, em nome de Jesus, amém. Para que a gente orou? Para que a gente orou? Quando está na hora de dormir, então eu vou dormir. Aí eu deito lá, encosto a cabeça, tem que orar, cara. Deus, muito obrigado pelo dia que o Senhor me deu. Eu não tenho vontade de orar, eu tenho vontade de dormir. Deus olha para nós, irmãos. A oração que Deus vê não passa pelas regras da nossa liturgia. A oração que Deus vê não passa pelos nossos costumes das casas. Oração não é alguma coisa que a gente apresenta para Deus na forma. Oração é o coração de alguém que entendeu qual o seu lugar e qual o lugar do seu Deus, e se coloca diante do seu Deus como alguém que está voltando para casa. Oração não é representação. Por isso Jesus diz: eu não preciso que vocês representem, eu não preciso que vocês sejam hipócritas. Lá no jardim do Éden, quando Adão pecou, chegou o momento que ele precisou representar, então ele se escondeu de Deus, porque agora ele estava com vergonha. E se tem uma coisa que a alma humana precisa, se tem uma coisa que é intrínseca ao ser humano, é a verdade. Nós temos necessidade da verdade, nós temos necessidade da autenticidade, nós temos necessidade profunda da verdade. Só que o pecado tirou isso de nós e a gente passou a ter medo da verdade. Porque se eu contar a verdade para você da minha vida, se eu for contar tudo da minha vida, talvez vocês não vão me permitir pregar. Então eu preciso representar um pouco para vocês. Eu não posso contar tudo. Se todos vocês resolvessem, todo mundo contar a verdade aqui, esse Deus nos acuda. Porque a gente não sabe o que sobraria daqui, então a gente precisa representar um pouco. A segunda coisa que a nossa alma tem profunda necessidade é da recepção, é da aceitação. Eu preciso que você me aceite, eu preciso que você me receba, eu preciso que você me acolha. Como aquela hora que o Adão olhou para Eva e disse assim: agora sim,
porque agora eu encontrei alguém igual a mim. Só que agora o pecado também tirou isso, então ele agora teve que se esconder de Deus, se esconder da Eva, e a Eva se esconder dele, porque agora eles não tinham nem a verdade, nem a aceitação. A religião, ela afirma verdades, mas ela não pode ser a expressão da verdade na prática do seu povo, porque nós não suportamos, porque nós ficamos nos avaliando, porque nós ficamos nos medindo. Agora, na hora que a gente vai fazer uma oração aqui, eu peço para o Fábio fazer a oração. Aí o Fábio imposta a voz, ele tem uma voz boa, e ele faz uma oração. Essa oração é a expressão absoluta da verdade, eu sei lá, porque eu só ouço, mas Deus vê. Por isso é que importa para nós não é a oração que Deus ouve, mas a oração que Deus vê, é o coração que Deus vê, porque Deus olha para o coração do Fábio. E aí, Fábio, a coisa linda que a gente tem do cristianismo é que Jesus morreu na cruz para restaurar em nossa vida a condição que a gente tinha do Éden, para poder dizer sim, quando o Pai chega e pergunta assim, Fábio, onde estás? E você diz assim, Senhor, eu estou aqui. Desse jeito. Eu posso esconder do pastor Aloysio, eu posso esconder da Débora, eu posso esconder da Idel, minha mãe, eu posso esconder das pessoas, mas do Senhor eu não preciso esconder. Porque eu tenho uma relação íntima com o Senhor e o meu Espírito Santo habita na minha vida. E o Senhor me conhece em profundidade. Então eu não preciso representar, porque a oração agora não é mais a oração do templo religioso que o fariseu construiu, escondido nas suas liturgias, mas a expressão da alma humana que chega diante dele e diz assim, Senhor, eu estou aqui. E aí eu posso falar a verdade. Segundo, eu não preciso me esconder do Senhor, porque o Senhor me aceita, me recebe. Vinde a mim, todos vós estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque a Bíblia diz que Deus habita no coração humilde. Então agora eu não preciso me esconder. A oração que Deus vê, ela é a oração que eu abro mão de toda hipocrisia. Querido, Deus te convida a ter uma intimidade maior com Ele. Deus me convida a ter uma intimidade maior com Ele. Eu não preciso parar de orar porque eu pequei. Quando eu pequei, aí é que eu preciso orar mesmo. Eu não preciso deixar de adorar porque eu pequei. Quando eu pecar, é que eu preciso adorar mesmo. Porque quando eu pecar, eu vou reconhecer que Deus é Deus e eu sou um pecador e eu estou agora na sua presença para reconhecer que o Senhor é Deus. A espiritualidade doentia, ela nos separa. A espiritualidade doentia nos coloca distante de Deus. A espiritualidade doentia, ela faz com que a gente tenha que apresentar no templo. Mas a espiritualidade sadia faz com que a gente chegue diante de Deus com extrema autenticidade. Senhor, eu venho como estou. Eu não quero representar nada, porque eu não tenho do que representar, não tenho onde me esconder, reconheço quem eu sou, e agora eu chego aqui na frente do Senhor sem máscara. Eu tiro a máscara. Máscara é uma coisa que às vezes eu preciso usar com meus irmãos, mas com o Senhor não. Por isso Jesus diz assim, quando você for orar, você não precisa ficar preocupado de estar na frente de todo mundo, vai para o lugar mais secreto da tua vida. A casa judaica não era uma casa como a nossa, que tem quartinho. Talvez o quarto fosse um lugarzinho que eles escondiam as coisas mais importantes da casa e ficavam por lá. Então Jesus está dizendo assim, vai para aquele cantinho lá, vai para o cenário que tem lá em cima, vai para um lugar teu, e vem inteiro, do jeito que você tiver. Porque você vai poder falar a verdade, e vai ser assim. A oração que Deus vê, é a oração que a gente espera a recompensa em Deus. Ora, quando eles, lá do templo, vão fazer aquelas orações longas, querendo ser vistos pelos homens, aí eles vão lá e fazem umas orações bonitas, todas formais, todas cheias de regra, todas cheias de liturgia, todas cheias de não sei do quê. Quando eles fazem aquilo para ser visto pelos homens, como já foram vistos.
fizeram foi para ser visto pelos homens. Pronto, já foram vistos. Quando você for fazer alguma coisa na oração, você fala com o Pai em secreto, e o Pai que vem em secreto vai te recompensar em secreto. Fique tranquilo. Não espere reconhecimento das pessoas. Não faça das práticas religiosas alguma coisa que ensinam para ser admirado pelas pessoas. Se você for viver uma espiritualidade que faz com que você fique preocupado com o que as pessoas estão pensando de você, se você for viver uma espiritualidade que faz com que você fique sendo avaliado pelas pessoas e você fique preocupado com isso, e isso passa a ser o fundamento da tua espiritualidade, você vai começar a viver uma espiritualidade doentia, hipócrita, falsa. Ore a Deus, derrama o teu coração diante de Deus, fica quieto diante de Deus, porque não importa, são as tuas palavras, porque o Senhor já conhece o que você vai falar. Antes que você diga, o Senhor já sabe. Então não se preocupe com palavras, não se preocupe com fórmulas, não se preocupe de terminar uma oração, aí sair da oração e dizer: ixi, rapaz, mas eu fiz a oração, mas eu não falei o nome de Jesus, será que valeu? O que te apresentou diante de Deus não foi o fato de você falar em nome de Jesus. O que te apresentou diante de Deus foi o fato de que você está sentado à direita de Deus Pai em Jesus. É o fato de você ser filho que faz com que Deus olhe para você. Não é alguma coisa que você fala. Não se preocupa com isso, não. Esteja diante de Deus e espera em Deus, que Deus vai te recompensar. Sossega tua alma. Não se preocupe com o tanto que vocês falam. Fique tranquilo. Ore e se apresente diante de Deus. A oração que Deus vê. Em último lugar, é a oração que é resultado de uma intimidade, que é resultado de alguma coisa pessoal, que é resultado de um encontro, que não é alguém que foi constituído na cabeça do povo judeu de um Deus distante. É um Deus tão Deus, é um Deus tão santo, é um Deus tão distante que eu nem posso falar Deus, porque se eu falar o nome dele, que se chamava Javé, se eu falar Yahvé, o povo diz que está cometendo um pecado tão absurdo, então eu não vou nem falar, porque se Deus, Jesus vai falar assim: olha, eu estou propondo uma outra coisa. No Velho Testamento tem essa figura de um Deus Pai, mas o judeu não sabia se relacionar com isso. Jesus está falando de um novo padrão de oração. Jesus está fazendo uma proposta nova para nós. Tira um pouco essa distância, porque Deus se encarnou em Cristo, tabernaculou com os homens, assumiu a cultura humana, assumiu o jeito humano, viveu na barriga de uma mulher, foi criado numa casa, viveu a língua, o costume, o jeito daquele povo. Jesus aculturou-se totalmente com o humano para poder dizer assim: cara, eu saí da transcendência e vim viver a imanência com você, eu estou aqui. Agora nós somos feitos nova criação. Acho que nós ainda estamos muito longe de entender o que significa nova criação. Quando eu era criança, me ensinaram que nova criatura não fuma mais, não joga mais. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Uma nova realidade espiritual, uma nova dimensão espiritual, que eu agora fui inserido numa realidade onde o Espírito Santo não vem e volta, mas o Espírito Santo me inseriu na igreja, no corpo dele, e agora ele vive em mim, e eu sou parte dele. Então agora, quando eu for orar, quando eu for falar com o Pai, eu não preciso mais daquela coisa: eita, será que ele vai me receber ou será que ele não vai me receber? Eu não sei se eu oro, porque eu não sei se ele vai me receber.
mas eu pequei. Mas se eu pequei, eu não vou ser recebido. E agora, o que é que eu faço? Eu não preciso mais disso. Eu não preciso nem falar. Eu agora posso chegar diante de Deus e eu não sei falar papai. Então eu posso falar pai. Jesus fala bem isso assim, porque Deus, o vosso pai. Eu não sei falar pai, talvez eu sei falar papai. Papai. Como aquela criancinha que agora tem uma intimidade com o pai, e ela chega às vezes de olhista e diz assim, fala, papá, e a gente pega aquela criança e gruda nela. A oração que é feita no nome de Jesus, irmãos, é oração de filhos, não é oração de estranhos, não é oração de distantes. É uma oração sem temor? Não, é uma oração com muito temor. É uma oração com profundo respeito, não o respeito que mantém Deus distante de mim, mas o respeito que faz eu me colocar verdadeiramente quem eu sou diante dele, para me humilhar e reconhecer quem é Deus. E aí Jesus fala, quando vocês forem orar, aí vocês parem, sem se preocupar com essas coisas, fiquem diante do Pai e digam para Ele mais ou menos assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Irmãos, se a gente fizesse só isso, a oração toda já estava valendo. Faça-se a tua vontade aqui, como é aí na terra. Pronto, tá bom. Senhor, eu vou um negócio para ti. O Senhor é meu Pai, o Senhor está sentado no alto sublime trono, eu estou aqui, eu quero que o teu nome seja consagrado na minha vida como que eu tenho de mais santo. Que o Senhor faça a tua vontade na minha. Pronto, em nome de Jesus, amém. Se eu fizesse essa oração todo dia, irmãos, verdadeiramente, estava bom. Engraçado, porque aquele povo orava tanto, cultuava tanto, fazia tanta coisa, distante de Deus. Eu fico pensando, como é que é a minha intimidade com Jesus, irmãos? Teve uma época que eu tive que parar e tomar a decisão de não ir na casa do Carlinhos todos os dias. Eu ia na casa do Carlinhos todos os dias. Ele não está aqui não. Eu ia na casa do Carlinhos todos os dias. Eu gosto do Carlinhos. Eu tinha saudade dele. Eu tenho saudade dele até hoje. Não vou lá todos os dias porque eu desconfiei. Era muito. Gosto do Carlinhos. Eu tenho saudade do Carlinhos. Chato, mas é chatinho. É meu amigo. Eu gosto dele. Porque a gente gosta de estar com quem a gente gosta. A gente gosta de estar com quem a gente gosta. Oração, irmãos, não é um rito. Oração é uma adoração. Oração é uma manifestação de amor da alma do homem criado e restaurado por Deus, que agora se apresenta sem hipocrisia, sem esperar nada dos homens, mas esperar dele, com absoluta intimidade, não a intimidade que tira o respeito, mas a intimidade que faz a gente amar profundamente, porque a gente reconhece que Ele é nosso Pai. Oração, sabe o que é isso? Oração é a gente voltar para o Éden. Oração é aquele instante que Deus passeava no jardim e conversava com o Adão e com a Eva, e eles não precisavam se esconder de Deus, não precisavam representar um ao outro, não esperavam do outro aquilo que poderia esperar de Deus, e não tinha constrangimento diante de Deus. Oração é o momento em que a nossa alma volta ao paraíso. Por isso é que quando a gente está aperreado, a vontade que dá é orar. Por isso é
está com medo, a vontade que dá é orar. Por isso que quando a gente está preocupado, a vontade que dá é orar. Porque quando a gente vai orar, a gente volta para o paraíso. Nós estamos convidando a igreja a gastar esse tempo de refletir sobre a sua vida de oração. Porque a gente gosta de estar com quem a gente ama. A gente gosta de estar com quem a gente ama. E aí eu fico perguntando, como é que você orou a última vez? Se lembra? Não a oração que a gente faz, aquela outra. Eu estou falando da oração. Quando é que a gente orou a última vez? Se Deus me permitir e tiver graça sobre mim, em janeiro eu hei de estar no São José. Haverei de estar no São José, viu? Porque eu gosto de voltar ao meu paraíso de vez em quando. Agora, irmãos, eu tomara que a gente termine essa noite com uma vontade tremenda no coração de voltar ao paraíso mais vezes, de ter mais tempo com Deus, com autenticidade, sem esperar dos homens nada, com a comunhão de um pai que encontra o seu filho, para poder interagir. Eu tomara que a gente saia daqui hoje com a vontade de dizer, Senhor Deus, eu acho que eu vou querer orar mais essa semana, sabia? Eu passo muito tempo de costa para o paraíso e preocupado com um monte de coisa nessa vida. Acho que eu vou querer ficar mais tempo com o Senhor. Porque não adianta eu tentar me esconder mesmo, o Senhor já sabe quem eu sou. E eu sei que o Senhor me acolhe em Jesus Cristo. Então, se o Senhor me acolhe em Jesus Cristo, eu quero estar na tua presença. Vamos orar? Fala para o Senhor o que você quiser falar.